Alô, alô pessoal, boa noite. Estamos aqui, segunda-feira para variar, trazendo para vocês aqueles conteúdos riquíssimos, maravilhosos, que a gente hoje tem compartilhado com vocês e se tornou uma rotina aqui dentro do CMC. Estamos aqui nos nossos estúdios e hoje, para quem não me conhece, o Ricardo Alves, engenheiro agrônomo, consultor técnico da Razões Futura. E aqui ao meu lado estamos com a honra de receber o professor Leandro Sâmia, professor formado em zootecnia, mestrado, doutorado, pós-doutorado em nutrição de ruminantes, especialmente ligado na área de bovinocultura de corte, e que nos dá a honra de compartilhar conosco essa noite, que tem muito conteúdo, muita coisa interessante, que nós vamos falar sobre qualidade da carne da carcaça bovina. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite do CMC, para falar um pouco aí do meu trabalho, do que eu tenho feito. Gostaria de agradecer também os alunos da UniBH que gentilmente me convidaram para ser um dos palestrantes do primeiro Simpec, o Simpósio da Pecuária de Corte. Eu espero aí que atenda a exigência de todos aí, que seja uma boa aula para todos aí que nos assistem. Muito bem, obrigado pessoal da UniBH, sabemos aí da sintonia que nós tivemos, com relação aos cursos, com relação aos nossos encontros. Muito obrigado, é um prazer vocês estarem aqui conosco novamente e gostaria de apenas ressaltar que hoje deveria estar aqui na minha cadeira o Dr. Paulo César Araújo. Portanto, ele teve um pequeno imprevisto e está lá nos resguardos cuidando um pouco da sua saúde e não compareceu, mas nosso abraço, doutor Paulo, que tenha melhoras e amanhã nós já estamos aí no mesmo batido de sempre com o senhor e toda a turma novamente. Então, vamos começar aqui o nosso tema, vamos começar nosso assunto, porque nós estamos com o tempo curto para falar de tanta coisa boa e tanta coisa importante. Então, vamos lá falar. E lembrando, pessoal, já ia me esquecendo, este tema é tema de um novo curso online do CMC, que o autor está aqui ao meu lado, e que nós vamos hoje falar sobre esse tema do curso e vamos ter muito mais detalhes no curso que nós vamos falar um pouquinho mais na frente e vocês vão ter a oportunidade de tê-lo também no CMC Flix. Mas vamos falar então da nossa pecuária, vamos falar então um pouco da nossa carne, e mostrar que a pecuária brasileira é um segmento muito importante dentro de todos os segmentos ligados ao PIB brasileiro. O agronegócio está aí bombando, o agronegócio é o carro propulsor desses últimos anos, por que não das últimas décadas no Brasil. Temos um rebanho praticamente 1 para 1 em termos da população brasileira, já somos aí praticamente 215 milhões de cabeças de bovinos no Brasil. Isso representa, em termos de PIB, ou representou no último ano, algo em torno de 620 bilhões de reais. Vejam a importância que isso tem dentro da nossa cadeia, dentro do segmento brasileiro de negócio. As exportações já equivaleram nos últimos 12 meses a mais de 2 milhões de toneladas, equivalente à carcaça bovina. E estamos falando de faturamento aí beirando os 8 bilhões de dólares. Portanto, nós temos hoje no Brasil o maior rebanho comercial. Nós não temos o maior rebanho em cabeça porque perdemos para a Índia, mas projeta-se para 2025 já sermos o primeiro exportador e o primeiro rebanho comercial e rebanho absoluto do mundo, considerando a questão comercial. Então o Brasil tem aí uma grande perspectiva e estamos caminhando rapidamente para uma pecuária mais profissional do que hoje estamos vendo. Mas isso também nos puxa para algumas exigências, e as exigências de qualidade, não só da quantidade. E o consumidor hoje ele está querendo a segurança alimentar, ele está preocupado com a segurança alimentar, e ele busca informações, ele está querendo ver a rastreabilidade, ele quer saber a origem desse animal, ele quer saber o que ele está consumindo, ele quer conhecer o valor nutricional desse alimento. Então nós, pecuaristas, estamos cada vez mais pressionados no sentido de fazer um produto que atenda a essas exigências. E produtos diferenciados, produtos com naturalmente terão maior valor agregado. As pessoas naturalmente, à medida que vão aumentando o seu poder aquisitivo, vão também exigindo um pouco mais
dos nossos produtos. E a pecuária brasileira, o pecuarista tem feito um bom dever de casa e vem acompanhando isso. Então aí algumas manchetes relacionadas ao setor, né, mostrando claramente que o aumento da produção tem que vir com ganho de qualidade. Sem o ganho de qualidade, há o risco de termos que comer mais e mais, e aí teria um limite para esse crescimento, porque os países lá fora não vão querer comprar nossa carne se não acompanharmos essa exigência de qualidade. Não é isso, professor? É isso aí. Então, se nós pensarmos o que é qualidade? Qualidade é algo que é subjetivo. O que é bom para um pode não ser bom para outro. Mas qualidade é algo que define as nossas exigências. Nós buscamos, na qualidade, atender a nossa demanda, atender a nossa exigência do dia a dia. Então, nós queremos, por exemplo, buscar algo que nos satisfaça. E a carne não é diferente. Todo mundo quer comer uma carne que atenda a sua exigência, a sua satisfação. Então, quando a gente pensa, né, na carne, na qualidade da carne como um todo, nós temos aqui uma imagem, né, bem clara para nós. Uma carne com uma gordura branca e uma carne com uma gordura amarela. Quando a gente olha essas duas peças, né, são cortes de picanha, o corte favorito do brasileiro. Quando a gente olha para essa peça, né, com uma gordura branca, isso remete a um animal novo. Um animal que foi abatido jovem, um animal que teve um bom plano nutricional ao longo da sua vida. Esse animal não teve tempo de depositar beta-caroteno, que são substâncias que deixam a gordura da carne mais amarelada. E quando a gente olha essa outra picanha com uma gordura mais amarela, já faz essa outra inferência, ou seja, um animal que foi abatido mais velho, o que pode ter penalizado a sua qualidade, né? Então, quando nós pensamos em características, né, que são desejadas e valorizadas pelos consumidores, né, nós pensamos em características que impressionam nossos órgãos sensoriais. Então, a cor da carne é um fator que quem vai comprar carne leva em consideração, porque ele consegue visualizar na carne uma cor que deixa ela atrativa, tá? Então, a cor é um dos principais motivos da compra da pessoa quando ela vai no supermercado, por exemplo. E além da cor, a pessoa que compra uma carne quer uma carne que tenha um bom frescor, ele quer uma carne que tenha uma firmeza definida, porque a carne bovina, ela não é algo flácido, ela tem uma firmeza tradicional. E ele também quer uma carne que tenha uma boa palatabilidade. Quem consome carne bovina quer uma carne macia. Então, esses quesitos sensoriais fazem com que a pessoa que vai comprar defina, né, essas características no momento da compra. Então, por exemplo, a cor e o marmoreio, ou seja, a cor do músculo, a cor da gordura, o marmoreio, que é aquela gordura entremeada na musculatura, são características visivelmente percebidas no momento da compra. No entanto, quem compra uma carne está também preocupado com outras características, como valor nutricional, quantidade de calorias presente nessa carne, tipo de gordura, se a gordura é saturada, se a gordura é insaturada, se essa carne possui algum resíduo de medicamento, tá? No entanto, essas características elas são asseguradas apenas pela rotulagem e pela certificação presente na embalagem, no caso. E que nada mais é do que as exigências que estão nos fazendo para que possa atender esses consumidores que estão buscando essas informações, né? E o exterior busca isso já muito antes do que o nosso mercado interno, e nós estamos nos adequando. Mas, professor, é verdade que essa qualidade da carne a gente faz ela antes do abate, ou essa qualidade de carne está relacionada a depois da morte do animal? Ambos fatores interferem na qualidade da carne. Especificamente hoje, iremos abordar os fatores ante-mortem, ou seja, os fatores pré-abate. Nós vamos falar de genética, nós vamos falar de nutrição, nós vamos falar de idade, classe sexual e estresse.
No entanto, existem outros fatores pós-abate, como resfriamento da carcaça, estimulação elétrica, maturação da carne, higiene no qual essa carne é processada dentro de um frigorífico e os métodos de cocção onde cada pessoa tem a sua forma de preparar. Então, todos esses fatores antes e pós-abate estão relacionados às características sensoriais da carne, às características nutricionais e de segurança alimentar. Então, a gente pode ver que a qualidade da carne é dita por fatores variados, são multifatoriais, né, que vão dar a origem a uma carne de qualidade. Sim, mas pelo que eu vejo, a maioria dos fatores ali estão relacionadas a uma interferência humana do produtor. Sim. Ou seja, está diretamente ligado à decisão dele ter esta carne de qualidade ou não. Com certeza. Né? E nós vamos focar bastante nessas escolhas que o pecuarista tem, porque são escolhas que ele pode sim fazer a sua intervenção. Então nós vamos abordar aqui para que todo mundo tenha a consciência e a condição de produzir uma carne de qualidade que atenda à exigência da população que busca essa carne diferenciada. Olá pessoal, deixa eu interromper um pouquinho aqui para falar dos cursos presenciais do CMC. Vamos ter palpação retal e ultrassonografia, diagnóstico de gestação, dia 4 e 5 de janeiro, para veterinários e estudantes. Vamos ter criação eficiente de bezerras e novilhas, dia 8 e 9 de janeiro. Confinamento de bovinos de corte, 18, 19 e 20 de janeiro. E, por fim, inseminação artificial com ênfase em ETF. Várias turmas já cheias, nós abrimos uma dia 29 e 30 de janeiro. Vem participar com a gente no CMC. Então, professor, voltando àquele tema em que está na nossa mão a questão de se construir a qualidade da carne, a genética é o primeiro fator que a gente pode escolher para ter esses animais, esses resultados de qualidade? Sem dúvida. A busca por uma carne de qualidade, ela passa inicialmente pela escolha da genética. Através de uma genética selecionada, através do nosso ambiente, iremos dar condição dessa genética ser manifestada. Então eu separei em 3 grupos a genética basicamente utilizada no Brasil. Nós temos a base do nosso rebanho nacional, que são os animais zebuínos. Por que os animais zebuínos eles são muito utilizados no Brasil? São animais adaptados ao clima tropical. Temperatura, parasitas, pastagens de baixa qualidade. Então, essa é a formação básica do nosso rebanho. No entanto, animais zebuínos, eles são menos produtivos do que os animais europeus quando são dadas condições ambientais boas para a manifestação da genética. São raças que tradicionalmente apresentam pouco marmoreio em sua carne. Então, o marmoreio é uma característica muito buscada na qualidade da carne, no entanto, é um fator fortemente associado à genética, no entanto, nós fazemos esse estímulo genético através da nutrição, iremos abordar mais adiante. E são animais que, devido a uma maior atividade de uma enzima corporal chamada calpastatina, faz com que esses animais, naturalmente também, tenham uma carne um pouco mais dura do que animais europeus. Mas animais zebuínos são extremamente importantes para a formação do rebanho nacional. Depois dos animais zebuínos, nós temos um outro grupo, que são os animais europeus britânicos. São animais que apresentam uma carne de alta qualidade, ou seja, uma genética que consegue imprimir alta quantidade de marmoreio, que é aquela gordura intramuscular que confere sabor, que confere maciez na carne. Os animais britânicos, eles também são precoces em termos de acabamento. O que significa ser precoce em termos de acabamento? Eles iniciam o processo de deposição de gordura mais cedo. Tá? No entanto, raças europeias, de uma forma geral, são pouco adaptadas ao ambiente tropical, tá? Tanto de temperatura, tanto de endo e ectoparasitas. Tá?
Dessa forma, as raças britânicas, elas são muito utilizadas em cruzamentos no Brasil para exploração da sua heterose, ou seja, pegar o que é bom dessas raças e explorar através do cruzamento com animais zebuínos. E são animais que também apresentam uma carne mais macia quando comparado a animais zebuínos pela menor atividade da enzima calpastatina. Então são animais que produzem uma carne de melhor qualidade. E o terceiro grupo genético que nós vamos comentar são os animais europeus continentais. Tá? São animais de elevada musculosidade, ou seja, são animais que atingem o alto peso à maturidade, animais com pouca deposição de gordura na carcaça, porque depositam muito músculo, ou seja, são animais que têm capacidade de depositar bastante músculo, apresentam baixa capacidade de marmoreio na carne e são muito tardios para o acabamento, ou seja, começa a depositar gordura num peso muito elevado. Tá? E em função disso, no Brasil tem crescido muito a utilização do chamado cruzamento industrial. Como eu disse, nós vamos buscar um animal igual os zebuínos, resistente ao nosso ambiente, adaptado ao nosso ambiente. E vamos utilizar também uma raça europeia que apresenta boa qualidade de carne e de carcaça. E vamos tentar fazer a complementariedade entre essas raças. Ou seja, vamos buscar, através desse cruzamento, um animal que seja superior aos pais. Um animal que seja resistente, mas também um animal que me dê uma carne de alto valor. É basicamente, professor Leandro, aquilo que o brasileiro muito fez na atividade de leite, que foi o cruzamento Girolando, que ele fez um senhor dever de casa, reconhecido no mundo inteiro, onde buscou a raça zebuína do Gir e cruzou com as raças holandesas, europeias, e fizeram o cruzamento do Girolando, que talvez seja, que é hoje o maior rebanho brasileiro de leite. Sim. Que seriam esses cruzamentos. Seria essa mesma política de vigor híbrido. Sim, se fazer nessas raças extremas de corte. Exato. E a gente pode ver que se torna uma alternativa para a produção de carne de qualidade nos trópicos. Tá? Nós podemos ver na primeira foto vacas Nelore com bezerros F1 no pé, ou seja, bezerros criados em sistema de pastagem. Na foto do meio, são animais produzidos aqui no CMC, Dr. Ricardo. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz junto do CMC, onde novilhas produzidas aqui foram abatidas com 24 meses de idade, com aproximadamente 16 arrobas, e todas elas foram classificadas como carne de Angus, mesmo sendo um animal oriundo de cruzamento industrial. Ela pega classificação do Angus. E aí volta naquilo que você comentou, a produção de uma carne de qualidade, uma carne com alto valor agregado. Então, é isso que o mercado busca. Dentro da condição brasileira, uma carne de qualidade que atenda esses mercados mais exigentes. Eu vou fazer um comentário para os nossos colegas aqui, os ouvintes, é que um dos propósitos que nós temos no CMC é pesquisa e desenvolvimento e avaliação dos resultados, para que a gente possa tornar uma tecnologia economicamente viável, ou para que a gente possa medir se essa tecnologia ela realmente pode ser vendida no mercado como uma atividade econômica. E nós fizemos isso com alguns experimentos ligados ao confinamento de puro grão, aquele em que não existe volumoso na dieta, mas sim uma mistura de 85% de milho grão inteiro, mais 15% de um produto proteico aditivado, que no nosso caso o nome comercial é Baby Beef, e assim nós conseguimos provar tecnologicamente e provar economicamente que a técnica funciona, que é econômica e que nos traz ou que atende a esta demanda de carne de alta qualidade. Os exemplos estão aí, são exemplos reais. E lembrando e agradecendo ao professor Leandro que esses abates foram abates técnicos, em que é medido, em que é mensurado
alguns aspectos ligados à qualidade da carne. Maciez, espessura de gordura subcutânea, pontuação de marmoreio, né? Vários fatores aí. Então, essa escolha da raça, a influência da genética, ela vai gerar produtos diferenciados. Como exemplo nessa foto, nós temos os animais Wagyu, que são os animais que produzem as carnes mais marmorizadas do mundo, carnes vendidas a preços exorbitantes, mas que há nicho específico para esse tipo de comercialização. Temos a raça Angus, que é uma raça muito utilizada no sul do Brasil, pura, mas no Brasil mais tropical, através do cruzamento com o Nelore, como eu abordei, e os animais Nelore puro, que são aí os animais mais abatidos no Brasil. Então, em função da genética escolhida, nós temos diferentes produtos que são originados. Às vezes as pessoas nos perguntam, professor, por que nós não criamos então direto o Angus, considerando essa região nossa centro-oeste, sudeste, que é onde está concentrado o maior rebanho brasileiro. E é justamente isso, como é uma raça de origem europeia, ela não consegue se adaptar às condições nossas de clima tropical, de pastagens na sua maioria de braquiárias, né, pastagens de clima tropical, o calor excessivo, né, os animais não conseguem andar para buscar o recurso alimentar. Então, essas condições não favorecem uma raça pura europeia ser criada a campo. Por isso, o cruzamento dessas duas raças, muito bem explicado pelo professor Leandro. E o Angus é uma raça brasileira, é uma raça que hoje no Brasil, ela está em segundo lugar das raças de corte que mais vendem sêmen. Qual a importância disso? A utilização do Angus para fazer IATF, o objetivo até do curso daqui do CMC, para fazer IATF para gerar animal cruzado, já que aí não é tão adequado à utilização de reprodutores europeus a campo, se busca a comercialização de sêmen. Então, aí a gente vê que isso tem crescido muito no Brasil. Nessas amostras de carne ali que submetem aquelas raças anteriores, professor, eu queria só que o senhor explicasse melhor para as pessoas, porque tem alguns produtores que o termo técnico ainda não está tão familiar. O marmoreio, como que eu enxergo ele na peça aí, diferenciando aí por raças? O que é a diferença de uma carne para outra quando eu falo de marmoreio? Como que eu percebo isso no olho? Aquele primeiro exemplo à esquerda, um bife da raça Wagyu. Nós podemos ver claramente dentro da musculatura, dentro da fração vermelha, vários pontos brancos, né? Vários fios de gordura. Então é o que nós chamamos de marmoreio ou gordura intramuscular. Algumas pessoas falam o termo carne marmorizada, ela lembra o branco do mármore. Então essa gordura intramuscular, ela deixa a carne mais saborosa, ela melhora cheiro, ela deixa a carne mais macia. Isso está relacionado à sua qualidade, ao seu valor de mercado. Então quando nós comparamos uma carne de Wagyu, uma carne de Angus e uma carne de Nelore, nós podemos ver uma diferença significativa da quantidade de gordura intramuscular e também isso vai refletir no seu preço de mercado. Uma carne de Wagyu é a carne mais cara hoje no mercado que nós temos. E quando nós vamos no mercado também e encontramos uma carne com aquela marca, né, da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira de Criadores de Angus, a gente sabe que ali tem um valor agregado, porque os animais foram identificados como Angus. E o Angus, nós já discutimos a qualidade que ela imprime na qualidade da carne. Então, são diferentes sistemas de produção, diferentes genéticas que geram produtos diferentes. Ok, eu consigo a olho nu perceber essas diferenças, mas eu consigo medir isso também com equipamentos laboratoriais, correto? Sim, o texturômetro é um equipamento que nós utilizamos no laboratório de carne para mensurar de forma objetiva a maciez da carne. Não há nada mais desagradável quando a gente vai no churrasco, a gente vai comer uma carne dura. Acho que ninguém gosta de comer uma carne dura. Então nós fazemos análises laboratoriais para medir essa maciez. Então nós podemos ver ali um bife assado. Em termos laboratoriais, nós assamos esse bife até o interior dele atingir 70 a 71 graus.
Depois de assado, nós fazemos por volta de 6 a 8 furos, como furadeira específica nesse bife. Nós podemos ver na foto ali por volta de 6 pedaços de carne. E depois nós colocamos essa carne num texturômetro. O texturômetro, ele nada mais faz do que simular a força que nós gastaríamos para romper a fibra muscular. Então, quanto mais força o texturômetro faz para separar aquela amostra, mais força nós faríamos na boca para romper também as fibras musculares. Então, quanto menos força o aparelho detecta, é um sinal de uma carne macia. Isso, então eu consigo medir. Nós conseguimos. Nós temos aqui nessa tabela duas raças britânicas, a raça Angus e a raça Hereford. Como eu disse, raças britânicas são raças que imprimem uma qualidade de carne muito boa. Nós temos o cruzamento entre Angus e Hereford, ou seja, um cruzamento entre raças britânicas. Temos uma raça Charolais, que é uma raça continental, uma raça de grande porte. E temos duas raças zebuínas, o Brahman e o Nelore tradicional brasileiro. Se nós analisarmos força de cisalhamento e maciez, quanto mais baixa a força de cisalhamento, melhor é a carne. Então nós podemos ver que os animais britânicos, eles apresentam menores valores de força de cisalhamento. Ou seja, nós precisaríamos de menor força para mastigar uma carne quando comparado aos animais ali Charolais, Brahman e Nelore. E não só a maciez da carne nós conseguimos medir em laboratório. Nós também, através de painel sensorial, onde pessoas treinadas atuam como avaliadores, eles conseguem perceber a suculência, a intensidade do sabor. Nós conseguimos medir o marmoreio e fica claro para nós, as raças britânicas, elas apresentam uma carne de melhor qualidade, enquanto os animais zebuínos, eles apresentam uma carne, em termos de qualidade, uma qualidade inferior aos animais europeus. Muito bem, e por falar em pessoas treinadas, vamos lembrar o pessoal sobre mais uns produtos que nós temos no portfólio do CMC Flix? Pessoal, nós temos aí, além da plataforma, que vocês estão vendo aí passar algumas informações, nós temos a possibilidade de vocês poderem exercer esse conhecimento de todo o conteúdo na hora que você quiser, acessando o link da plataforma e fazendo aquisição disso em 12 vezes ao longo do ano. Seria uma assinatura anual para que você consiga ter todos estes conteúdos que nós fazemos em transmissão, tanto em live, quanto encontros técnicos, quanto cursos também online. E vocês podem participar também de aulas que nós chamamos de imersão, que fazemos normalmente aos sábados. Isso tudo dentro da nossa plataforma digital que você pode acessar e ver todas essas informações. Acesse aí o link, acesse a página do CMC Flix e conheça um pouco mais dos nossos produtos. Então, falamos da influência da genética, professor, e agora então temos a influência da nutrição? Exato. Depois da escolha da genética, o que cabe a nós? Explorar essa genética. Como que nós iremos conseguir explorar aquela genética? Através de planos nutricionais corretos. Ou seja, o nível de ingestão de alimento do animal afeta diretamente a composição da carcaça, ou seja, a quantidade de tecido muscular que é depositada e também a quantidade de tecido adiposo que é depositado nessa carcaça. Então, essa proporção de tecido adiposo, de tecido muscular, ela é muito importante, tanto para o pecuarista, quanto para o frigorífico e tanto também para o consumidor final. Todo mundo se beneficia dessa questão. E o que se busca quando nós estabelecemos planos nutricionais adequados? Nós queremos uma alta proporção de músculo, que é o principal componente da carcaça, que é o músculo que será convertido em carne. Nós queremos uma proporção adequada de gordura. A gordura ela é muito importante do ponto de vista de conservação da carne no momento da câmara fria. A gordura ela atua como isolante térmico, impedindo a rápida
queda da temperatura quando essa carcaça é colocada na câmara fria. Então ela protege a carcaça do encurtamento das fibras musculares pelo frio e não deixa essa carne se tornar dura. E também é importante para a carcaça, para o animal, um mínimo de estrutura óssea para que ele possa ter um bom desenvolvimento. Tá? Então nutrição é fundamental. Tá? Então quando a gente analisa o crescimento de um animal, do ponto B ao ponto C, né, do ponto que o animal nasce até o ponto, né, que o animal entra na puberdade, nós podemos ver altas taxas de crescimento. É onde o animal tem grande quantidade de hormônio do crescimento. E esse ganho de peso do animal é um ganho muito barato, doutor Ricardo. É um ganho que deveria ser explorado pelos produtores. É um ganho basicamente muscular. Tá? Quando o animal atinge a puberdade, os níveis de hormônio do crescimento tendem a diminuir e entram em ação os hormônios sexuais, principalmente a testosterona nos machos. Isso coincide, né, com o animal chegando na sua puberdade, o animal chegando na sua maturidade, que é quando ele diminui a quantidade de tecido muscular e inicia a quantidade de tecido adiposo, que é quando ele começa a dar acabamento na carcaça. Então, nós explorarmos essa fase de vida que o animal ele é mais eficiente, se torna muito importante para o aumento da deposição muscular e também a deposição adequada de gordura. Nós temos mostrado, professor, em muitas circunstâncias, nos nossos cursos, em nossas lives, o quanto a pecuária mudou nessa forma de enxergar o negócio. E a pecuária do mínimo custo praticamente se tornou uma pecuária falida. A pecuária de resultados hoje é a pecuária de desembolso, que é aquela que faz com que a gente mantenha os animais em ganhos constantes, seja na época das águas, seja na época das secas, com os devidos suplementos, e é o que faz o custo da arroba ganha ser as menores possíveis e garantir esse animal nesta redução de idade ao abate. Sim. Isso nós temos mostrado com muita propriedade, inclusive com alguns sistemas de alimentação desenvolvidos pela própria Futura, que nós vamos até fazer algum comentário aqui na frente. E em termos também de nutrição, qual é a influência da nutrição na qualidade da carne? Nós temos fatores diretos e fatores indiretos da nutrição na qualidade da carne. Podemos citar fatores indiretos, infelizmente não vai dar para abordar todos devido ao nosso tempo curto, mas fatores indiretos: peso da carcaça, proporção de músculo e gordura, textura da carne, maciez, suculência e palatabilidade. Mas podemos também notar fatores que atuam diretamente na qualidade da carne quando nós imprimimos planos nutricionais corretos, como a cor da carne, a cor da gordura, como anteriormente eu mencionei, a questão da gordura branca e da gordura amarela, a composição da gordura, que hoje é muito exigida pelo consumidor, quantidade de gordura saturada, quantidade de gordura insaturada, o marmoreio. Então a nutrição ela tem a capacidade de influenciar diretamente na qualidade da carne. E nessas duas imagens nós podemos ver justamente isso. Na foto da esquerda nós podemos ver uma carne de animais confinados, tá? E ao lado uma carne de animais abatidos a pasto. A redução da idade ao abate leva o animal a uma menor atividade física. O animal não precisa se deslocar para buscar alimento. O animal confinado tem o alimento disponível 24 horas. Então ele movimenta menos, ele tem uma menor concentração de mioglobina em sua musculatura, ele tem um menor estresse pré-abate, porque ele está acostumado com o tratador, ele já está ambientado com outros animais. Então a nutrição ela consegue influenciar diretamente. E a nutrição ela também consegue reduzir a idade ao abate. A gente pode ver na foto das duas carcaças, uma carcaça bem amarela, como eu disse, um animal velho, um animal que teve tempo em sua vida para depositar beta-caroteno.
E ao lado uma carcaça branca, que refere, né, a um animal jovem, um animal novo, que foi abatido aí próximo dos seus 2 anos de idade, que não houve nem tempo dele depositar esses pigmentos no seu tecido adiposo. Tá? Então, de uma forma geral, nutrição é fundamental para expressar aquela genética anteriormente comentada, tá? E desenvolver aí gordura intramuscular, gordura de acabamento, né? Na verdade, pelo que o senhor está dizendo aí, professor, se eu tiver genética, mas não der a devida nutrição, eu não vou conseguir expressar aquele potencial genético que o animal possui. Exato. O animal tem a sua genética. O que nós precisamos fazer? Dar o ambiente. E a nutrição, a sanidade, tudo isso está inserido nesse ambiente. Então, um plano nutricional adequado, a gente pode, sem dúvida nenhuma, buscar assim, conseguir uma carne de qualidade como essa. E essa qualidade de carne, ela tem classificações? Elas são de qualidades diferentes e analisadas de forma diferente? Sim, inclusive, quando a gente olha nessa imagem, a gente vê que o mercado americano, ele paga por isso. Tá? Nós podemos ver as 3 carnes de cima, elas são classificadas como Prime, que é a melhor classificação americana. Então, uma pessoa nos Estados Unidos, ela vai no supermercado, ela tem a opção, ao comprar a carne, ao pegar a embalagem, ver o escrito Prime. Ela sabe que ela está comprando a carne de melhor qualidade produzida. E nós podemos ver claramente a quantidade de gordura intramuscular que ela tem quando comparado com as amostras de baixo. Embaixo nós temos uma carne chamada de Choice, que é a segunda melhor qualidade. Então, você pode, em função da sua preferência, em função do seu custo, você pode escolher o tipo de carne que você quer pagar, que você quer comprar, que você quer consumir. Então, isso é uma decisão muito boa, porque isso estimula o produtor a buscar a parte técnica, buscar genética, buscar nutrição, buscar essas tecnologias que permitem a produção dessa carne de qualidade. Muito bem. Então, o animal também, abordamos a questão da nutrição, que afeta a gordura intramuscular, mas a nutrição ela também é importante na gordura subcutânea, que é a gordura que recobre toda a carcaça. E como eu havia dito, tá? Quando a carcaça ela é colocada dentro de uma câmara fria, ela perde temperatura, só que ela não pode perder temperatura de uma forma rápida. E quem segura essa queda de temperatura? Justamente essa gordura de cobertura. E nós podemos ver encurtamento do sarcômero. É quando a musculatura sente frio, ela encolhe. E nesse encolhimento da musculatura, o reflexo é direto na maciez. A carne se torna dura. Então, a nutrição afeta a gordura subcutânea, que por sua vez afeta na maciez. Então, nós estamos vendo vários fatores que afetam as características que o consumidor deseja. E qual seria essa cobertura ideal, então, já que ela tem uma classificação? O que mais se busca, o que mais o frigorífico busca em termos de classificação de cobertura? O Brasil ele tem 5 classificações para acabamento de carcaça. Nós temos de 1 a 5, onde 1 seria a pior qualidade e 5 o animal mais bem acabado, o que não quer dizer que ele é o melhor. Os frigoríficos brasileiros exigem, no mínimo, 3 milímetros de gordura, justamente pela proteção que a gordura tem na perda de temperatura. Então, quando nós pegamos aquelas carcaças 1 e 2, são carcaças que o frigorífico, de uma forma geral, não desejam, porque são carcaças que vão de 0 gordura até 3 milímetros. Já as carcaças classificadas como 5, são carcaças que têm gordura excessiva, acima de 10 milímetros de gordura subcutânea. Isso para o frigorífico é ruim, porque se perde muito tempo na limpeza dessa carcaça, tem que se fazer uma toalete que leva-se tempo e também há muito perda no rendimento de carcaça. Então o frigorífico, de uma forma geral, ele busca as carcaças classificadas como 3, que são as carcaças medianas, que vão de 3 a 6 milímetros,
e as carcaças classificadas como 4, são as carcaças uniformes, que vão de 6 até 10 milímetros. E a influência dessa nutrição a gente consegue ver em trabalhos desenvolvidos aqui pelo próprio grupo, né, em que a gente tem animais aí de origem leiteira, como no caso é uma carcaça de um dos nossos experimentos, de animais 3/4 de holandês. Vejam aí a uniformidade e o acabamento de carcaça de um animal de origem leiteira, submetido a uma nutrição muito especializada, é muito rica em amido, muito rica em energia. O que isso não proporciona? Mostrando e comprovando que de fato a nutrição tem uma influência muito grande no resultado desse acabamento. Isso não nos deixa mentir. Temos aqui 2 cortes, né? Os corte mais querido do Brasil, né? A picanha, e a gente pode ver claramente a picanha da esquerda totalmente sem gordura de acabamento, e a picanha da direita uma picanha bem acabada. Então a preferência sempre é para uma carne mais acabada, né? Um corte com mais gordura de acabamento. Eu estou aqui, pessoal, dando um sinal para o professor que é tanto conteúdo que, se deixar, nós vamos virar à noite. Então eu estou querendo lembrar aqui a vocês que nós estamos apenas fazendo uma prévia com essa live para poder lançar aqui hoje o curso de qualidade da carne e da carcaça, né, de bovinos de corte. Esses conteúdos, pessoal, existe muito mais detalhado nos cursos que nós estamos apresentando e que aqui nós estamos lançando ele por R$ 247 como um preço muito atrativo e que você ainda pode dividir ele em 12 vezes e vocês conseguem aí no site do CMC todas as informações ligadas à venda desses cursos. Mas aqui hoje, a honra de estar participando com o professor Leandro Sâmia, lançando o curso que ele mesmo gravou, que ele mesmo escreveu, que tem muito mais riquezas de detalhes do que isso que nós estamos falando aqui agora. Não é isso mesmo, professor? Lá nós vamos conseguir encontrar muito mais conteúdo. Vamos. Foram basicamente 3 horas, né, só falando sobre qualidade de carne, então tem muito assunto ainda que, infelizmente, por uma questão de tempo, não vai ser abordado hoje, mas eu prometo que tem muita coisa interessante nesse curso aí. Muito bem. Então tá aí, pessoal, para que vocês lembrem, vocês vão ver nos rodapés aí dos slides que nós estamos passando as indicações de onde vocês buscarem as informações e vão ter então dentro do CMC Flix, nessa plataforma do agronegócio, muita informação ligada a estes temas que nós estamos mostrando para vocês aqui. E aí então falamos de influência de genética, falamos de influência de nutrição e tem mais outros fatores ainda que influenciam a qualidade dessa carne. Agora nós vamos falar da influência da idade. Tá? À medida que o animal ele se torna mais velho, a quantidade de colágeno no corpo aumenta. O colágeno é a proteína mais abundante do corpo do animal, que ela tem um impacto direto na maciez da carne. Então, quanto mais velho o animal está, mais colágeno ele tem no seu organismo. Então, animais jovens, eles vão ter aí uma menor quantidade de colágeno e um colágeno que, quando é exposto ao cozimento da carne, quando você vai preparar a carne, aquele colágeno ele acaba sendo rompido. Então, a busca por um plano nutricional adequado vai nos permitir terminar um animal numa idade mais jovem. Então, nutrição e idade andam lado a lado. Tá? Então, essa foto é uma foto muito típica do Brasil. Animais no período seco do ano, numa pastagem de braquiária, sem nenhuma suplementação. Muitas vezes, esses animais nem conseguem manter peso. Esses animais perdem peso e precisa esperar chegar a época das águas para recuperar esse peso. Então, esse animal é conhecido como boi sanfona, ele vai ser abatido aí com 4, 5 anos. Isso a pecuária moderna não aceita mais. Né? Então, a gente pode ver aqui nessa tabela a comparação entre 2 idades distintas. Nós temos novilhas, ou seja, fêmeas jovens e vacas adultas. E quando nós analisamos a qualidade da carne desses 2 animais, nós podemos perceber uma vantagem muito grande para as novilhas.
Uma carne mais palatável, uma carne mais suculenta, uma carne mais macia, tanto pelo painel treinado, quanto pela força de cisalhamento no texturômetro. Então, isso deixa muito claro, animais abatidos jovens produzem uma carne de qualidade muito superior a animais abatidos numa idade mais avançada. E eu posso dizer, professor, que nós estamos escolados com relação a esses resultados. Aqui estão alguns exemplos, por exemplo, de programas de alimentação em que faz um animal ser abatido aí com 12 meses de idade, até um que seria de 36 meses de idade, que nós já nem estamos mais apresentando esses sistemas de alimentação, mas mostrando que nós temos capacidade de produzir animais muito precoces, nós conseguimos provar técnica e economicamente os benefícios do confinamento de puro grão, em que a gente obtém até em machos leiteiros puros 15 arrobas de peso no animal vivo, com 52 a 53% de rendimento de carcaça, com 11 meses de vida, que seriam 240 dias de confinamento, que se assemelha próximo a esta primeira coluna em que mostra um sistema em que obrigatoriamente o ganho de peso diário seria muito maior. Temos sistemas de alimentação que atendem como Prime animais de serem abatidos aos 18 meses, aos 22, 24 meses e aos 36. Mas eu chamo a atenção, e não é o propósito dessa live aqui hoje, nós já fizemos algumas relacionadas a isso, mas mostrar para vocês que quanto mais a gente encurta este tempo do abate, melhor a gente atinge aqueles parâmetros de demandas de qualidade da carne. E que isso é economicamente viável, porque quando você olha a pecuária de forma holística, você olha o todo, você vai ver que esses programas de maior ganho, a gente está com animais mais tempo fechado, mais tempo em confinamento, liberando mais área de pasto ou aumentando a lotação do seu pasto, produzindo mais arrobas por hectare. E aí quando a gente olha o todo, nós estamos numa pecuária moderna, numa pecuária de ganho, e a pecuária que nós queremos compartilhar com vocês como a pecuária do futuro. Outra influência então, professor, também indo para a quarta influência aí, que seria a classe sexual. Exato. Basicamente, em bovinos, né, nós temos 3 classes sexuais exploradas. Nós temos os machos inteiros, que são os animais mais abatidos no Brasil. Essa foto desse macho inteiro foi um animal produzido por uma aluna minha de doutorado. Esse animal ele foi abatido aos 2 anos, então volta no tema anterior, de idade, volta no outro tema também de nutrição e voltamos também na genética. Esse animal foi abatido inteiro, com 2 anos, 791 quilos. Que maravilha. Temos ali também fêmeas e também temos os animais castrados, né? Então são as 3 classes sexuais que nós exploramos. Só relembrando, fêmeas e machos castrados são animais que são utilizados para buscar nichos mais específicos, ou seja, uma carne de mais qualidade. O porquê disso? Se nós olharmos esse gráfico, nós podemos ver que a fêmea, pela sua menor produção anabólica, pela sua menor produção de hormônios que remetem ao crescimento, as fêmeas terminam a deposição muscular primeiro e iniciam a deposição de gordura depois do crescimento muscular. Então, são animais menores, são animais que depositam gordura mais rápido. Do ponto de vista metabólico, são animais que custam mais caro. Intermediário, nós temos os animais castrados, que devido à castração teve a remoção da síntese dos hormônios sexuais, né, a testosterona. Então, eles depositam mais músculo do que as fêmeas, mas menos músculo do que os animais inteiros. E temos os animais inteiros, que são os animais aí com maior capacidade de crescimento muscular, mas que são os animais mais tardios, são os animais que depositam gordura mais tarde em sua vida, tá? A gente percebe isso olhando uma carcaça, por exemplo, professor? Com certeza. A gente pode ver essas 2 carcaças, uma carcaça de macho inteiro e uma carcaça de macho castrado abatida nas mesmas condições. A gente vê que a carcaça de macho inteiro é uma carcaça com menos gordura de cobertura, o que pode causar aquele problema que eu disse do encurtamento das fibras musculares pelo frio, tá? Então, quando nós buscamos explorar
animais machos inteiros, nós temos que ter muita atenção ao plano nutricional, porque são animais que demandam muita energia, são animais que têm uma exigência nutricional muito elevada. E do outro lado, nós temos animais castrados. Visivelmente, a quantidade de gordura que recobre a carcaça é muito maior. Então, aí, nós estamos vendo basicamente a gordura de cobertura. Mas temos que lembrar, né, professor, que às vezes a pessoa olha essas carcaças e pensa, então eu vou produzir um castrado porque ele vai me dar uma qualidade de carcaça melhor. Mas temos que entender também que produzir um animal castrado nesse ponto, ele é mais caro do que produzir um animal inteiro. Exato. A síntese de gordura, né, se nós pensarmos em síntese de tecido muscular e tecido adiposo, a síntese de tecido muscular é metabolicamente mais barata para o animal. Se ela é metabolicamente mais barata, ela é financeiramente mais barata. Por isso que a maioria dos grandes frigoríficos que têm os seus confinamentos, eles utilizam animais inteiros e buscam no mercado, através de bonificação, os animais castrados e as fêmeas, que onde se tem esses nichos de carne de maior qualidade, como a gente vai ver agora na nossa próxima imagem. Então nós temos aqui 3 fotos: macho inteiro, macho castrado e fêmeas. O que nós podemos ver nessas imagens? O macho castrado, ele tem menos gordura subcutânea, ou seja, a gordura que recobre. Nós temos uma quantidade bem inferior de gordura intramuscular, ou seja, menos marmoreio, mas também temos um músculo maior. Aquele é o músculo do contrafilé. Isso no macho inteiro, né? Macho inteiro, devido ao maior anabolismo que ele tem corporal, devido aos hormônios sexuais, ele consegue desenvolver mais músculo. E a carne dos machos castrados e das fêmeas, elas se assemelham. Muita gordura subcutânea e muita gordura de marmoreio. Isso tem um preço para produzir, né? São animais metabolicamente mais caros. Tá? E além dessa questão, devido ao maior crescimento dos machos inteiros, tá, nós podemos ter problemas na coloração da carne. Machos inteiros podem dar uma carne mais escura do que os machos castrados. Aí volta naquela questão sensorial, o primeiro contato que o consumidor tem com a carne. Qual das duas é mais atraente para um consumidor? A carne de um animal castrado, ela se torna mais atraente do que de um animal inteiro. Não que todos os animais inteiros vão apresentar uma carne mais escura, mas são animais mais propensos a apresentar uma carne mais escura quando comparado aos animais castrados. Especialmente se eu tiver este inteiro sendo criado num sistema a pasto. Sim. Né? Num sistema confinado, eu consigo ter mais controle sobre esses efeitos aí, correto? Correto. Aí entra na questão que eu comentei. São animais que são muito exigentes em termos de nutrição. Aí nós temos que estabelecer um plano nutricional adequado para que esses animais inteiros sejam abatidos jovens com uma quantidade de gordura adequada. Então, todos esses fatores que nós estamos discutindo hoje, eles andam lado a lado. Eu não posso esquecer um e priorizar 4, que eu posso ter uma penalização na qualidade da carne. E isso está muito bem detalhado dentro do curso. Muito. Lá são muitas horas de curso, nós abordamos bastante coisa, muitos números, mais ciência, né, que hoje é mais só para o pessoal ter esse primeiro contato. Muito bem. E tem mais influência, não para por aí? Essa é a nossa última influência e hoje uma das mais faladas, a influência do bem-estar animal. Sim. Hoje a população tem uma preocupação, o que é justo, tem uma preocupação muito grande com o bem-estar dos animais. Tá? Então, fatores estressantes que o animal sofre no dia a dia pode penalizar a carne. Quais são esses fatores estressantes? O manejo inadequado, aquele funcionário que bate no animal, que grita, né? Classe sexual, animais machos inteiros, devido à sua dominância, eles tendem a disputar mais espaço no coxo, tendem a brigar mais por comida, por água. Então são animais que brigam mais, se estressam mais, isso pode ter uma penalização na qualidade da carne. Animais machos têm maior problemas de problemas na qualidade da carne quando comparado a castrados e fêmeas. Quando nós formamos lotes
para confinamento. Um produtor compra animal de uma fazenda, compra animal de outra fazenda, coloca todos aqueles animais no mesmo lote. Aí começam disputas, começam brigas. Propriedades que utilizam choque elétrico para conduzir animais, principalmente em órgãos genitais, isso causa um estresse muito grande. O embarque e o transporte também desses animais, condição dos caminhões, motoristas mal treinados, a rodovia brasileira, então todos esses fatores impactam na qualidade da carne. Área de espera no frigorífico, o animal ele precisa descansar antes do abate. O atordoamento, ou seja, a pistola pneumática, ela precisa estar na pressão correta para que o animal seja insensibilizado. E todos esses fatores estressantes podem aumentar a frequência respiratória, isso eleva a temperatura dos animais, aumenta a síntese das catecolaminas, que a gente conhece como adrenalina, noradrenalina. Isso acaba com o glicogênio muscular do animal, que é a reserva que ele tem para diminuir o pH da carcaça e transformar o músculo em carne. Então, animais estressados não têm o correto rebaixamento do seu pH e vai dar aquela carne que a gente conhece como uma carne DFD, que é uma carne escura, dura e seca. Muito bem explicado. Tanta influência relacionada ao bem-estar animal, hein? A gente está vendo ali algumas formas corretas, né? Um funcionário conduzir o animal sem grito, né? Um curral de instalação que obedece, né, a forma como o animal anda, o embarque ali onde o animal não consegue ver o peão da fazenda, animais que estão para serem atordoados, mas estão numa área de descanso correto. E quando a gente mede o pH dessa carcaça depois de 24, 48 horas após o abate, a gente tem um pH correto, entre 5,6, 5,5, ou seja, esses animais não passaram por um estresse. Tá? Esse é o método correto, diferente do que a gente vê agora. Eu até estava comentando com o Dr. Ricardo uma foto que aconteceu comigo no experimento do ano passado da minha orientada. Todos aqueles animais pretos conviveram do nascimento até o abate. Eles ficaram 20 meses no pasto juntos. No primeiro dia que eles foram para o confinamento, eles brigaram o tempo todo, porque eles estavam estabelecendo a sua hierarquia social. Isso é natural entre os bovinos. Tá? Então a gente vê disputa, a gente vê animais que caem durante o transporte, são pisoteados, animais que chegam mortos em frigorífico. Aquela carcaça lesionada foi no meu experimento de doutorado, onde uma porta bateu no caminhão, a porta bateu no animal, uma parte significativa da carcaça foi perdida, e quando a gente mede o pH final da carcaça, a gente chega a valores superior a 6, né, o que configura aí uma carne DFD. Então, são fatores que prejudicam aí o bem-estar e a qualidade da carne. Tá? Então, de uma forma geral, esse estresse diminui a quantidade de glicogênio muscular, né, o que pode aí prejudicar a qualidade da carne, vai ter formação de carne DFD, carnes para exportação. Os frigoríficos têm que mensurar pH, então é sempre bom nós termos cuidado aí com o bem-estar animal. Tá? E para nós fecharmos, eu criei aqui um exemplo, tá, para estimular o produtor a produzir por qualidade. Tá? Eu usei um exemplo dos animais produzidos aqui dentro do CMC, tá? Ou seja, os animais de genética, animais meio sangue, Nelore Angus, classe sexual, novilha, né, bem nutridos, tá, que foram abatidos aos 24 meses. Tá? Esses animais foram abatidos entre 15 e 16 arrobas e todos os animais pegaram classificação pela Associação de Criadores de Angus, ou seja, essas carcaças receberam o preço do animal inteiro, mais uma bonificação extra. Então, todo esse investimento em genética, em nutrição, Dr. Ricardo,
foi compensado por uma bonificação paga lá no processo final. Ou seja, está nas nossas mãos. Temos domínio para poder conquistar esse tipo de classificação. As decisões somos nós quem tomamos. Muito bem. E para fechar, né, como eu havia dito, nós hoje podemos, né, ir no supermercado e escolher uma carne de qualidade. Eu havia dito nos Estados Unidos, porque lá esse programa de qualidade ele já é definido há mais de 100 anos. Né? Os Estados Unidos já se faz classificação e tipificação de carcaça há mais de 100 anos. Então, quando você vai no supermercado, você assegura o que você está comprando. Aquela carne ela vai atingir a sua expectativa. E no Brasil, né, alguns programas começaram. Né? Nós temos, essas carnes são das novilhas anteriormente mostradas, onde elas foram lá 100% dos animais abatidos classificados como carne de Angus. Ou seja, a pessoa que pegou essa carne para consumir, com certeza ela levou uma carne com qualidade superior para sua casa. Tá? Aí algumas fotos dos animais que nós abatemos. Os animais com uma gordura distribuída de forma uniforme no corpo, uma coloração branca, né? Ou seja, animais jovens que nem tiveram tempo de depositar beta-caroteno, um bom marmoreio, né? Tão buscado por nós aí pela questão sensorial, uma cor atrativa, ou seja, o seu primeiro contato com a carne seria pela cor, essa carne aí atenderia aí as exigências de um consumidor, e um alto grau de acabamento. Então é uma carne que, sem sombra de dúvida, tinha uma qualidade superior. Tá? Então, para nós concluirmos, né, o tempo é curto, não dá para abordar tanto, mas o que eu chamo a atenção? Nutrição é ponto-chave para ocasionar as modificações na carne com a melhoria de suas características. Nós só vamos explorar uma genética adequada, nós só vamos abater um animal jovem se nós tivermos uma nutrição adequada. Então, nós vamos explorar raças mais exigentes, vamos reduzir a idade ao abate, vamos aumentar o marmoreio e vamos diminuir a susceptibilidade ao estresse. Muito bem, pode tomar uma aguinha aí, professor, porque é muita fala mesmo que nós temos aqui. O tempo é curto. E a garganta às vezes falha. Nós temos esse costume aqui. Pessoal, achei que foi ótimo conteúdo. Nós estamos com algumas perguntas aqui. Eu queria agradecer novamente o pessoal da UniBH, queria agradecer o Dr. Paulo que está nos assistindo aí, né, o presidente do Grupo Futura, o senhor Isnei Faria, né, e toda a equipe que fica por trás aqui dos bastidores, né, e que tanto nos dão suporte para que a gente possa fazer essa live para vocês aqui, né, com nenhuma surpresa na maioria das vezes. Obrigado, pessoal. E aqui nós temos algumas perguntas, algumas eu vi que estão direcionadas a mim, professor, e outras eu já vou passar para o senhor. Então aqui, ó, a primeira pergunta é da Paula Roberta. Ela pergunta: um Angus a pasto e um Nelore no confinamento, quem será mais macio? Essa é uma pergunta difícil, porque nós temos que pensar idade, nós temos que pensar nutrição, qual pasto que esse Angus vai estar, se vai estar numa braquiária, se vai estar num sistema mais intensivo, menos intensivo. Eu tenho trabalhado com meus alunos em parceria com a Embrapa em um sistema bem intensivo a pasto com Angus, mas eu não faço terminação, justamente por serem animais muito exigentes para o acabamento. Eu tenho feito uma recria, tá? Em sistemas bem intensivos, pastagem adubada, onde o Angus ele tem um desempenho melhor. Mas houve alguns anos que o pasto não ajudou muito, caiu na condição que nós falamos de um pasto ruim, de um pasto médio, os animais zebuínos acabam sobressaindo. Então o que eu quero resumir com isso? Quando você tem uma condição ambiental boa, que você consegue suprir a exigência dos animais, os animais europeus tendem a ser melhor do que os animais zebuínos. Agora, quando o seu ambiente é mais extensivo, você não consegue ter uma pastagem de boa qualidade, os animais zebuínos
tendem a ser mais produtivos. Então o ambiente ele se torna muito importante nesse caso. Bem, Riquinho, eu vou responder a sua pergunta em que você me provoca. Para bois de sangue holandês, sempre há um desconto na forma de pagamento, você afirma. Em caso de confinamento em puro grão, há procura por esse tipo de animal? Conseguiremos vender a preço normal de arroba? Riquinho, obrigado pela pergunta, e isso nós temos muita experiência. Afinal de contas, nós estamos aqui no centro de uma bacia leiteira, a maior bacia leiteira do Brasil, né? Estamos em Minas Gerais e temos muita experiência em fazer a cria e a engorda, porque a gente eliminou a recria, eliminamos uma fase desse sistema no puro grão, em que a gente tira animais direto da desmama e já coloca no confinamento. E a gente consegue rendimentos aí de 53% na média da carcaça. Esses animais recebem desconto? Pelo contrário, esses animais são muito buscados pelos frigoríficos porque a raça holandesa, né, a gente não comentou aqui, mas ela tem um dos melhores marmoreios comparados com raças de corte. Então é uma carne de alta qualidade. Quando que esse holandês é penalizado? Quando ele não tem acabamento. Quando ele está num sistema de recria e engorda, às vezes a pasto, quando ele não recebe um confinamento com um acabamento ideal, como nós comentamos. Nessas circunstâncias, realmente o holandês ele é penalizado. Mas quando a gente fala de um holandês criado e engordado num sistema de puro grão, não existe penalização. Nós vendemos aqui recorrentemente todos os meses animais holandeses, e a gente não tem nenhuma penalização. Pelo contrário, nós temos rendimento de carcaça. O importante é saber se esse holandês está bem terminado ou não. Mas se tiver no puro grão, sim, estará bem terminado e não será penalizado. O Carlos Wallace Cardoso, e aí eu vou direcionar para você, professor Leandro, ele fala a importância do clima sobre a produção de gordura de cobertura. Tem influência e chega a comprometer a gordura marmorizada? Bom, quando a gente fala de gordura de cobertura e gordura de marmoreio, são gorduras distintas. Elas são depositadas em fases distintas, ou seja, primeiro você tem uma gordura de cobertura e depois você tem o início da deposição de gordura intramuscular. E além disso, os fatores nutricionais também afetam as gorduras a serem depositadas. Então, uma gordura de cobertura, animais em pastagens não tem tanto problemas em depositar gorduras de cobertura. Tá? Se nós pensarmos aí em um ponto mais bioquímico, a gordura de cobertura é necessário o acetato que é produzido no rumen via metabolização de pastagens. Já a gordura intramuscular é uma gordura que depende de amido na dieta, depende basicamente de milho, sorgo, os alimentos que tradicionalmente nós temos aí a base de amido. Então são processos bioquímicos distintos, tá? Que não tem a ver aí com a importância sobre o clima, tá? Então isso está muito mais relacionado à genética, ou seja, escolher animais que têm capacidade de depositar gordura intramuscular e através da nutrição nós escolhermos os planos nutricionais corretos para que possamos explorar tanto a gordura intramuscular quanto a gordura subcutânea, ou seja, são processos metabólicos distintos. Muito bem. O Alisson pergunta para mim: tenho bezerros leiteiros confinados no puro grão e porcos juntos no mesmo lugar. Imagino que ele está esperando um comentário meu a respeito disso, né? E isso de fato é comum, Alisson. A gente vê isso em muitos lugares. Eu devo fazer alguns comentários sim a respeito. E existem alguns pontos de atenção. Temos alguns clientes, inclusive, que falam assim, olha, eu compro todo o baby beef com a engorda dos porcos. Ou seja, o baby beef para mim sai a custo zero, né? E eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso. Que ótimo, que bom. Tem alguns, inclusive, que já tem até a proporção de porcos que eles colocam em relação aos bovinos. E alguns defendem aí 4:1. Ou seja, eu preciso de 4 bovinos para ter um leitão engordando do mesmo ambiente. Quais seriam os pontos de atenção? Primeiro, este suíno, para engordar ali dentro, ele precisa consumir alguma coisa.
Então, ele tem que consumir, vamos dizer, aquilo que é desperdiçado, se eu não quiser dar nenhuma alimentação específica para ele. Existe desperdício? Sim, existe algum. É aquele milho que gruda na baba do animal e ele acaba colocando e acaba caindo no entorno do coxo. É o coxo muito cheio que o animal vai lá e faz algum movimento com a boca e acaba caindo. Normalmente existe algum desperdício ligado a isso. Onde estaria? E é este alimento desperdiçado que os porcos vão lá e vão se alimentar. Até aí, beleza, problema nenhum. Mas esse porco não deve entrar dentro do coxo. Se assim acontecer, ele pode contaminar. Ele não pode beber água no mesmo bebedouro que os animais, que também pode contaminar. Então eu tenho que ter acesso distinto a esses porcos para beber água e não posso dar acesso ao mesmo coxo para eles. Eles deveriam estar comendo o desperdício. Qual que é outro ponto de atenção importante que tem nisso? Em geral, quando você está alimentando animais puro grão com Baby Beef FT da Futura, dificilmente você vai ver milho grão inteiro nas fezes dos animais. E estes porcos se alimentam não só do desperdício do milho, da ração que cai no entorno do coxo, mas também das fezes dos animais, especialmente quando essas fezes têm resíduo de milho. E como o produto Futura tem determinados aditivos e que não permite esse milho sair grão inteiro, os animais passam fome, esses porcos. E eu tenho filme e foto de porcos que vão lá e mordem os animais bovinos que estão deitados ruminando, porque eles viram que na hora que o animal levanta, ele defeca. Eu já vi porcos morderem os animais para eles levantarem e defecar, o porco quase que esperando cair as fezes para poder se alimentar. Ou seja, estava passando fome e aí neste caso ele acaba interferindo no conforto dos animais e que nós sabemos que tem uma grande influência. Então o ponto de atenção é isso. Dá para conviver com o porco e fazer uma simbiose ali, uma interação? Dá, mas atenção a esses outros cuidados para que você não prejudique o seu confinamento por conta disso. Uma outra pergunta aqui para o professor Leandro Samuel, do Marcos Antônio. E as raças compostas, professor? Braford, Brangus, por exemplo, né? Elas em relação às demais ou elas por si só? Como é que é o desempenho destes animais quando se fala de qualidade de carcaça? Apresentam ótimas qualidades de carcaça, inclusive esses animais são muito utilizados a campo, ao invés de você utilizar sêmen de Angus para fazer cruzamentos. Você pode usar Braford, Brangus, e se nós pensarmos que o Braford e o Brangus são animais 5/8, né? Ou seja, ele tem um pouco mais de 50% da genética europeia, ele praticamente se assemelha, assim, praticamente ali, a mesma proporção do meio-sangue Nelore e Angus. Então, são animais que são muito utilizados, tá? Principalmente no sul do Brasil. Existem carnes certificadas de Braford e de Angus, de Brangus. Então, são animais que nós chamamos de raças sintéticas, né? Devido a essa composição 5/8 animal europeu e 3/8 o animal zebuíno aí. Então, mas são raças que são muito bem, vão muito bem, principalmente em clima temperado, clima tropical a pasto aí. Muito bem. Algumas outras perguntas, pessoal, serão respondidas aí para vocês, tá? Através do chat. Quero agradecer mais uma vez. Foi um grande prazer, professor, te receber aqui nos nossos estúdios e compartilhar conosco esse vasto conhecimento e experiência que o senhor tem acadêmica e de conhecimento. Olha aqui chegando mais pergunta aqui, tá vendo? A gente já encerrando, mas vamos aqui, na verdade, fazer alguma consideração. Recebi de bate-pronto. Davidson Costa Santos, aluno de Medicina Veterinária, UniBH, doutor Leandro, por favor, aborde um pouco sobre o tempo ideal de jejum curral para envio dos animais ao frigorífico. Qual seria o ideal? Eu tenho trabalhado, tá, com 16 horas de jejum total. O que é o jejum total? Jejum hídrico e jejum de sólido. Tá? Nos frigoríficos, os animais não podem ficar sob jejum hídrico. Tá? Então, eu tenho trabalhado com 16 horas. Tenho visto pessoas também trabalharem com 12 horas de jejum. Tá? Essa é sempre uma polêmica, porque isso envolve rendimento de carcaça. Tá? Então, um jejum de 12 horas, um jejum de 16 horas, o peso do animal muda. Tá? E quando nós calculamos o rendimento de carcaça, nós pegamos o peso da carcaça quente e dividimos
pelo peso vivo do animal, tá? Não há uma padronização oficial, tá? Não há nenhuma regulamentação aí do MAPA, não há nenhuma lei nesse sentido, tá? Então, eu penso que 16 até 24 horas de jejum não há problemas. Qual é o problema de um jejum muito prolongado? Eu até coloquei na apresentação. Diminuição das reservas de glicogênio, o que pode comprometer a qualidade da carne, originando uma carne DFD. Então, por uma questão de mão de obra, né, que a gente trabalha nos experimentos, qual é o protocolo que a gente faz? A gente trata os animais de manhã, na hora do almoço a gente retira toda a alimentação e esses animais serão pesados no dia seguinte. Então dá uma média de 16 a 18 horas, porque você começa a pesar os animais ali com 16 horas e até você pesar o último animal, você já está ali com 18, 19 horas, né, dependendo aí da quantidade de animais que são pesados. E o que nós fazemos também? Assim que nós pesamos esse animal pós-jejum, nós precisamos embarcar para o frigorífico. Nós damos um trato para eles antes deles serem levados para o frigorífico, justamente para que eles não fiquem com as nossas 16 horas de jejum, mais as 24 horas que naturalmente os frigoríficos dão. Então, não há nenhuma determinação, eu ressalto, mas eu trabalho com 16 horas. Pessoal, muito obrigado. O tempo passou um pouquinho. No curso que nós estamos, que o Dr. Leandro escreveu, nós temos uma riqueza de detalhes. Aguardamos você se cadastrar e comprar o curso. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Um prazer estar aqui a primeira vez. Espero voltar, quem sabe aí com os fatores pós-mortem. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Obrigado aos alunos da UniBH que fizeram o convite. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, pessoal.